Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez aí, de novo, de uma derrota do Santos Futebol Clube. Infelizmente aí. Hoje é que nem eu falei para minha esposa, hoje eu não vou me desgastar muito falando palavrão, xingando o árbitro que errou para eles, errou pra gente também. Teve lances capitais. Não vou falar também do técnico que, para mim, pessoalmente, poderia ter mexido muito melhor. Ele posta o time bem postado, que é o inicial. Depois ele se perde, como o César Sampaio fazia. Porém, ele sabe um pouquinho mais da técnica, vamos se dizer assim. E na minha saudação inicial, eu deixo aí para os nossos líderes do time, senhor Marcelo Pigrilo Teixeira, senhor Pedro Martins, ó, uma salva de palmas pela incompetência dos senhores aí, que uma das coisas que minha mãe me ensinou, eu sou um menino novo ainda, eu tenho muito que aprender, tenho 27 anos apenas, e minha mãe me ensinou que eu tenho que ter humildade. E o senhor presidente, exala arrogância. Quando o antigo técnico Carille falou que o senhor estava atrasado no seu planejamento, o senhor falou que iria provar que estava errado toda aquela afirmação. E o senhor está provando que ele está certo e o senhor está errado. E o que prova é os resultados. Não é o número de contratações, não é se o Santos contratou ou não contratou certo, são os resultados. O Santos caiu na semifinal do Paulista, o Santos contratou um técnico às pressas, com uma multa astronômica, de uma forma que prejudicou o clube, vai arrombar os cofres do clube. E o Santos é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, a salva de palmas já foi feita. Eu passo a palavra aí para o nosso querido amigo Everton Volari, para ele fazer a saudação inicial e se ele quiser complementar aí, ele a complemente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tenta se distrair um pouco, se desligar desse daqui, que está quase virando Santos Futebol ou Santos Ex-Futebol Clube, né? O Santos que está com um futebol defasado já tem um bom tempo, né? Temos aqui a nossa velhinha, o nome do Da Santos novena. está ali embaixo. Pelo jeito vai ter que ser uma vela maior, viu, Vitinho? Vai ter que ser o Ciro Pascal, já que na Igreja Católica nós celebramos aí os ritos da Páscoa, ainda estamos no momento de Páscoa. Tem o Ciro Pascal, vai ter que ser uma vela de 7 dias, Ciro Pascal, aquelas velas de metro que vem de Aparecida do Norte e afins, para Vai ter que, tentar vai fazer ter uma que ser dessa oração. maneira, porque tá difícil. Tá difícil. Antes de começar, quem tá ali, ó? A nossa fogueirinha, que teve mais um treineiro que caiu nessa rodada, o nosso Peppa. Um beijo, mais um. Mas Falta poucos. falaremos mais disso na terça-feira no vídeo de resumo da rodada, hein? Terça-feira falaremos sobre. Bom, falar um pouco desse Santos. Santos e Grêmio. Cara, Briga de faca cega no escuro, tá? no escuro, Eu vou te falar uma coisa. Em 2022, a gente mal se conhecia, ou de repente nem se conhecia ainda. Existiu uma polêmica falando sobre o nosso querido corintiano ou coringuento, Juca Kfouri. E nessa fala dele, ele disse que
que o Santos era o Ninguém Futebol Clube. Eu lembro Ele falou, dessa fala dele. ele falou assim: o Fluminense 0, Ninguém Futebol Clube também 0. E pegou mal na época, todos os jornalistas ficou contrário à fala dele. Obviamente eu também, jamais eu vou chamar uma instituição como o Santos de ninguém, né? Mas o futebol você precisa analisar ele o momento, o dia, né? O mês e a história. A história do Santos é a maior história do futebol mundial. E se algum dia alguém lá atrás tivesse entendido o que era o Santos, hoje a gente não estaria nem jogando o Campeonato Brasileiro. O Santos era, para mim, na minha opinião, humilde, o Santos era para fazer excursões até hoje, abdicando de jogar campeonatos nacionais e simplesmente vivenciando a história do futebol. Esse é o sentimento que eu carrego pelo Santos. O Santos realmente ele não é de Santos, o Santos não é de São Paulo, o Santos é do mundo. O Santos é o pai Abraão do futebol. O Santos quem fez o futebol, de fato, O Santos que né? levou a seleção brasileira a ser conhecida. O Santos que levou a seleção brasileira a ser conhecida. Essa história é irretocável, essa história ninguém pode pôr a mão e acredito que ninguém nunca vai chegar próximo a isso. Mas a gente precisa falar do momento atual do Santos, que 3 anos depois do Juca Kfouri falar sobre isso, hoje o Santos é um Zé Ninguém na fila do pão. Hoje o Santos realmente é um time que ninguém liga. Eu digo dos rivais, né? É um time que não põe medo. Falar 1 minuto do jogo de hoje, eu nem sei se o Santos jogou bem, se teve uma melhora, ou se o Grêmio é tão ruim também, Que que o possa Santos sobressaiu. ficou ali no pau a pau e ganhou o menos pior. Eu tô pendendo mais para esse lado do Santos ser tão ruim também quanto o Grêmio e ficou ali no pau a pau, pendeu o menos pior. A gente começa a falar algumas coisas sobre 2023 e obviamente as comparações começam, Vitinho. Primeira rodada do Santos desse ano, tá? O Santos jogou o primeiro jogo, foi contra o Vasco, perdeu em 2023 também. Segunda rodada do Santos foi contra o Bahia e o Santos empatou 2-2 em casa. O Santos de 2023 teve o mesmo resultado, só que contra o Atlético Mineiro. A terceira rodada do Santos em 2023 foi contra o América Mineiro e o Santos ganhou. E a terceira rodada do Santos esse ano foi contra o Fluminense, o Santos perdeu. O sinal de alerta já deveria ter sido ligado aí. A quarta rodada, o Santos perdeu de novo para o Cruzeiro. Esse ano, o Santos ganhou, só inverteu. Só inverteu. Né? A quarta A pra quinta terceira. rodada, o Santos ganha de novo, um 3-0 do Bahia, num dia nebuloso, as notícias ruins começou a aparecer, que foi a questão do Bauerman. E esse ano, a quinta rodada, o Santos perde para o São Paulo. Na sexta rodada, o Santos Ressuscitando São Paulo. ressuscitando o São Paulo. O São Paulo que tem 7 jogos e ganhou um jogo. E adivinha de Adivinha de quem? quem foi? O Santos ganhou do Vasco, 1-0, gol do David Washington. E na sétima rodada, que aqui estamos em 2023, o Santos empatou com o Palmeiras, fazendo até um bom jogo na Vila Belmiro. Um clássico que o Santos anulou o Palmeiras, abdicou de jogar, mas empatou 1-0 com o Palmeiras, onde vinha sempre ali perdendo, né? Então vamos lá, sexta rodada desse ano, o Santos perdeu para o Red Bull Bragantino e a sétima rodada o Santos perdeu para o Grêmio. Ou seja, o ano que caiu, o Santos tinha exatamente a mesma sétima rodada, o Santos tinha mais pontos do que o Santos Atual. atualmente, né? Por um lado, se você quiser olhar esse copo meio cheio, Vitinho, a gente tem ali a opção de pensar, pelo menos tá cedo para a gente pensar em um rebaixamento ou pensar em alguma coisa ruim agora, né? Tá cedo, realmente tá cedo. Tem muito tempo ainda para um time ser decidido, ser sentenciado, se será rebaixado ou se será, ou se permanecerá pelo menos na Série A do ano seguinte. Uhum.
Em 2023, nós temos hoje 4 pontos, certo? O Certo. América Mineiro, na mesma rodada, tinha 4 pontos e o Coritiba tinha 2 pontos. Os dois foram rebaixados. Os dois foram rebaixados, e ainda que o América Mineiro teve uma melhora da morte, ainda passou o Santos naquela época, por algumas rodadas à frente. Em 2023, nessa rodada, o Santos tinha 11 pontos, era o nono colocado. Assim, rebaixado não pode ser ainda, nem tem como. O Corinthians também, o ano passado, passou por uma fase ruim dessas. A gente até achava que iria cair. O Corinthians ganhou 10 jogos aí seguidos e modificou o parâmetro. O time foi para Libertadores, foi campeão paulista. Não estou nos comparando, mas é só uma análise. Só que o Santos de hoje, cara, não mostra assim uma reação. Eu não posso chegar para você e falar assim: "Ah, o próximo jogo do Santos, Vitinho, é contra o Ceará, é em casa, ou vai ser no Pacaembu, ou vai ser aqui na Vila", mas enfim, é em casa. O Santos vai ganhar do Ceará, porque Vai vai fazer valer oprimir. vai fazer valer o mando, a camisa e tal. Não Hoje eu vai. não sei se hoje eu não sei se eu não o time não me inspira essa confiança. Eu Não queria mesmo. muito chegar para você e falar assim: "Não, o próximo jogo ganha". Ou em 2023, a gente olhava aqui e falava assim: "Ó, o jogo contra o fulano na Vila a gente ganha". Né? Beleza, perdemos fora, mas na Vila a gente ganha. Ah, beleza, perdemos pro América lá, pro Coritiba lá, a gente empatou, mas na Vila a gente ganha. Esse ano não, quem a gente vai falar que ganha na Vila, cara? A gente empatou com o CRB na Vila, velho. CRB tudo bem, faz uma boa Série B, nossa, que demais um time fazer uma boa Série B. É, começou bem, mas é sempre o golfinho, vamos dizer assim, porque ano passado também, com o Santos jogando na Série B, no começo da Série B tava lá e depois ficou no Acabou meio. brigando pra não cair. E, cara, de verdade, a gente até se propôs em fazer um vídeo um pouco até mais curto e tudo mais, já até encurtando, os espaços, como você bem disse, parabéns à diretoria, parabéns ao nosso CEO, que, ao que tudo indica, não só uma, mas vários meios de comunicação dava como certo o Sampaoli, e me chega o CEO, né, do time e fala assim: "Olha, o time é uma bagunça e eu não vou dar a chave do meu vestiário na mão de técnico nenhum". Magicamente, misteriosamente, na mesma hora, o Sampaoli recusa o Santos, nem quis mais conversar, Falou que não ia pegar o projeto, que não dava, que não dava, que o Santos era uma bagunça, uma eterna bagunça. Ele, na época, ele acreditava e muito no Marcelo Teixeira, ele gostava e muito do Marcelo Teixeira, como presidente, que o Marcelo Teixeira era o presidente do gabinete de associativo lá do Santos, lá, o CG. E ele gostava bastante do Teixeira, era a conversa dele nem era com o Pérez, que o contratou, mas sim com o Marcelo Teixeira, e o Marcelo Teixeira conseguiu perder esse contato, esse know-how. O nosso CEO, que nunca geriu ninguém, o nosso CEO rebaixou o Vasco, a última vez que o Vasco foi rebaixado. E teve um ano aí que o Santos contratou um cara, eu não me lembro quem era, para essa mesma vaga aí de CEO, só que não era CEO o nome, né, era gerente de futebol. E o cara era uma nhaca, mano, o Santos não ganhava, o cara assumiu o Santos não ganhava. O cara foi demitido, o Santos passou a ganhar e foi um dos anos que não caiu aí na gestão Rueda. Eu não me lembro o nome do cara agora. eu sei, eu não lembro, mas era um dirigente, eu tô ligado quem é. Foi em O cara sa 2022 que até quem terminou o campeonato foi o Orlandês Voador. O. foi ele saiu, o Edu Dracena entrou pro lugar dele. Aham. O o Santos, cara, precisa mandar embora esse cara, mano. Se você falar assim: "Ah, Everton, você falou que não tem perspectiva de um resultado positivo, mas você tá se apegando a mandar um cara embora", porque eu tenho pra mim que esse cara aí que estragou tudo foi depois dessa coletiva bosta que ele fez, E porque fora, sem querer te cortar, mas já te cortando, desculpa, gente. O cara só tá aí por causa de politicagem.
O cara tá aí por causa que ele é amiguinho do cara da federação e o senhor presidente Marcelo Teixeira abriu as perninhas para tentar garantir uma cota do ano que vem ou do outro ano para tentar que não sei o quê. E a gente já sabe como funciona a política no Brasil e pelo mundo. Não é só no Brasil que existe corrupção, que existe nepotismo, como existe dentro do Santos, como existe favorecimento, como existe dentro do Santos. Não é só. Então a gente já está muito bem, vamos se dizer, a gente já conhece essa realidade. Não é algo novo, como se fosse, é só ali, é só no Santos. Não, não é só no Santos. E a gente vê pelo Brasil afora o que acontece e no mundo no geral o que acontece. Você falou sobre espiral negativa, né? Não me lembro se você chegou a comentar agora, Sim, depois que a gente estava gravando, mas não você já falei, eu falou falei isso. no off e falei com o meu pastor. Um beijo para o pastor. Você já falou isso algumas outras vezes para mim e eu também já falei para você. Quando você começa a olhar para trás e analisar 2023 e falar, poxa, em 2023 na sétima rodada o Santos tinha 11 pontos, pô. O Santos estava mais perto de ficar do que de cair e simplesmente caiu. Aí quando você me vem com o capitão do time, dá uma entrevista no final do jogo e ele fala: temos que trabalhar e pedir desculpa. Exatamente as mesmas palavras que o capitão do time falava naquela época. E, coincidentemente, o capitão do time era o João Paulo, agora é o Rincon, e os dois estavam juntos no ano que caiu, né? Como o Kevson também estava junto no ano que caiu. E, e Não foi faz aquele. sentido. Tomou aquele gol contra o Vasco, que o Santos só não goleou mais o Vasco, porque ele me perde aquela bola. Eu não sei que trimelique deu na cabeça dele, que ele dá um chute no meio do campo, achando que ele é o Bala, que o Beckenbauer. Eu não sei o que ele quis fazer ali. Ele quis fazer igual ele fez hoje. Ele quis dar uma despertão em cima de um cara que é juvenil. Ô, Kevin, eu vou dar uma. Eu vou falando do Kevin, eu vou Não, 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 aproveitar não, que você não, não, falou. não. Não, não, é só dele, é só dele, é só dele. Aproveitar que você falou do seu pastor aí na live, um abraço pro seu pastor. Eu nem sei o nome dele, mas fique aí Pastor Paulo, Pastor Paulo. Pastor Paulo, um abraço para ele. Pastor Paulo, entre em contato com o Kevson, ele vai na Lagoinha aí de Santos, a gente vê nas redes sociais, é um cara é, afervoroso pelo cristianismo, né? Um cara evangélico. Dá uma célula para ele tomar conta, um diaconismo para ele, né? Para ele ser um obreiro, Obreiro! para ele ser um obreiro e tudo mais, né? Porque assim, jogador, ou melhor, né? Ou melhor, o Kevson, entrega um currículo, mano. Entrega um Vai currículo, lá sei no lá, pátio. vai no pátio aí de Santos, de Cubatão, São Vicente, sei lá de onde você é também, ou sei lá de onde você tem interesse. Mas quem falou pra você que você jogava bola mentiu, cara. E além de ter mentido pra você, eu sei que você teve a lesão no joelho que te prejudicou bastante. Uma pena pra você, quando você era do sub-20, mas não dá mais pra você não, velho. Hoje o segundo gol, a maioria das pessoas começa a analisar e começa a falar um monte de nome, mas o segundo gol é na sua conta, cara. O Escobar jogou um ano inteiro sozinho. Só foi O um cara gol, pô. jogou Só foi um gol, calma. o ano passado inteiro. O Escobar jogou, o Escobar não tomou nenhum gol nas costas dele, como o Kevson tomou hoje, né? Então, É. ó, o Kevson vai representar hoje, Vitinho, a gente faz as notas, o Kevson hoje vai representar as notas dos jogadores De e eu vou todos. de todos, inclusive do nosso treineiro, que como você falou, o narrador também falou do Premier, é um cara que se parece ser um estudioso da bola, é um cara realmente ali do Não jogo a jogo, é o que adianta tá aparecendo, e estudar. tal. Mas só que é o seguinte, hoje está aqui estabelecido a nota Kevson. A nota Kevson é a cara do fracasso. O Kevson é um fracasso. Um time que foi fracassado em 2023, ele tinha que ter mandado todos embora. Se fosse para ter ficado com o Kevson, era melhor ter ficado com o Marcos Leonardo, né? O Soteldo estava no bonde também, mas o Soteldo está sendo homem. Hoje foi o melhor em campo hoje, né? De novo. Inclusive. Então, assim, se fosse para ficar com o Kevson, ficasse com o Marcos Todos. Leonardo e com o Soteldo. Simples. O Kevson é a mesma laia. Ficasse com Mendonça.
O Kevson é a mesma laia do Mendonça. O Kevson é da mesma laia do Dodi. O Kevson é da mesma laia do Baço. É o Kevson. Esse cara é horroroso. É horroroso. Eu odeio o Kevson. A torcida odeia o Guilherme, a torcida odeia o Gil. Eu odeio o Kevson. Hoje está estabelecida a nota Kevson. O dia que eu quiser dar menos que zero, eu vou dar Kevson. Isso é uma nota Kevson. Ele consegue ser da mesma laia do Vladimir. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a ofender a pessoa, o CPF desse cidadão chamado Kevson. Kevson, você tem que sair. O voo, parece que o voo estava previsto para chegar aqui em São Paulo 10 horas e os caras estavam previsto para chegar aqui em Santos à meia-noite, os jogadores. Folguinha, né? Já de folga, já tá todo mundo de folga. O Kevson já podia passar no CT, pegar a malinha dele e ir embora, cara. Não volta mais pro CT, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cara, ó, para finalizar o vídeo, eu vou ser bem honesto aqui também. Eu acredito que nenhum jogador desse time, nenhum jogador passou por necessidade, porque se tivesse passado por qualquer que seja necessidade, eu não tô falando passar fome, eu não tô falando passar tipo, não ter o que vestir, não ter, porque se tivesse passado não daria valor às coisas que tem e o que poderia proporcionar à família. A gente vem na toada falando que hoje o jogador ele não tem mais vontade porque muito novo ele já está no mundo, já deslumbra o mundo. Então, eles não têm cabeça. Eles não têm cabeça para enfrentar, eles não têm cabeça para aguentar crítica. Seu Guilherme não tem cabeça. Ele não tá com dor na cintura, ele não tem cabeça para jogar. Seu Diego Pituca não tem cabeça para jogar. Não tem cabeça. Uma das coisas que até foi ministrada há um tempo aí na igreja a qual eu frequento, que é empurrar a pressão. Eles não conseguem empurrar a pressão. A vida tá pressionando eles, eles estão numa fase difícil e eles não conseguem empurrar a pressão de volta. Se agarra em Deus, não é só se agarrar em Deus, você tem que trabalhar. Deus está na palavra, é faça que eu ajudarei. Tem um monte de cristãozinho lá dentro, mas não é edificado na palavra. Tá vendo de uma forma diferente. Deus está na palavra, é faça que eu vos ajudarei. Não é, vai lá, é só, não, é tudo o oba-oba tal, vai dar tudo certo. Pega a sua cruz e siga-me. Mas os caras querem tudo na facilidade e na boa vontade, como se tudo fosse a fase boa. E a vida tem os oscilamentos. E a gente tem que ser capaz de passar pelos oscilamentos. E a cara do fracasso é a cara desses jogadores. Se a gente 23 tinha o Mendonça, a gente tem o Guilherme 25. Se a gente 23 tinha o Dodi, em 25 a gente tem o Pituca. Se a gente 23 a gente tinha o Kevson, a gente tem o Kevson de novo. E a gente pode enumerar os jogadores. E é isso que a gente pode fazer, falar. E mais uma vez, o slogan para encerrar o vídeo, já vou pedir aí, curta, comente, compartilha aqui embaixo. Ajuda bastante a gente aí, divulgue a gente. Quem quiser patrocinar, estamos aí. Entre em contato no nosso e-mail ou no nosso inbox nas nossas redes sociais. Mas eu quero deixar claro, porque todo cabeça, como dizia um chefe meu, todo setor tem o cabeça. E muitas vezes o cabeça tem a maior responsabilidade. O slogan da sua entrevista, seu Marcelo Teixeira, foi que você não levou o Santos para B, mas o senhor quase levou para B em 2008, se não fosse o gol espírita do senhor Michael Jackson Quinones. Se não fosse aquele gol contra o Internacional, o Santos tinha caído. E o senhor, pela sua arrogância, vai levar o Santos para B agora.